um corte aos 55 minutos. Minha opinião, não estou inserindo uma Marcelo nessa opinião, mas no meu ponto de vista, o Rogério Ceni quis sim queimar o Benítez, né? Porque não faz sentido nenhum ele escalar o jogador após a declaração que ele deu na coletiva do último jogo após a vitória contra o Sport. Ele falou que o Benítez teria que se esforçar mais nos treinos, ajudar mais na marcação, e ele não iria mudar o estilo de jogo dele para colocar o Benítez. E o que ele fez na rodada seguinte? Mudou o estilo de jogo dele e colocou o Benítez. Só que ele colocou o Benítez em um time totalmente bagunçado. Ele colocou o Benítez para jogar praticamente sozinho, como o Marcelo aí já salientou várias vezes aí. Então, isso para mim é queimar o jogador. Ele está mostrando para todo mundo que o Benítez não teria condições de jogar no São Paulo. Esse é o meu ponto de vista. Porque ele colocou um time desestruturado para jogar. Um sistema com 3 zagueiros, qual o São Paulo já jogou, um sistema sem um ala direito, coisa que o São Paulo não jogou, porque sempre tinha ou Igor Vinícius, ou Orejuela, ou Igor Gomes. Sim, o Igor Gomes já jogou lá na ala direita. E o que ele fez? Ele pegou o jogador que mais tem infiltração no time do São Paulo, que é o Sara, e colocou para jogar do lado direito, para tentar correr atrás do Ferreirinha, que é um jogador muito agudo. O Ferreirinha é um ponta, não é nem um ala. O Ferreirinha é um ponta, é um jogador que vai jogar praticamente na entrada da área do São Paulo. E ele colocou o Sara, ele tirou o Sara das funções de meio-campista e colocou o Sara para fazer um lateral direito no sistema com 5 zagueiros, que aí passaria a ter, sem a bola, os 3 zagueiros, Miranda, Arboleda e Léo. Do lado esquerdo, o Wellington, que entrou jogando no primeiro tempo, e do lado direito, o Gabriel Sara. Só que o Sara não tem o cacuete. Se fosse pelo menos o Igor Vinícius, ou o Igor Gomes, desculpa, se fosse pelo menos o Igor Gomes, ele já jogou ali com o Crespo, então ele faria melhor essa posição. Isso também mostra que o Rogério Ceni não tem o conhecimento do elenco que ele tem na mão. Ele está tudo bem. São 2 meses, 3 meses que o Rogério Ceni está no São Paulo, mas ele mostra que não acompanhava nada de São Paulo, que ele não tem, e não tem ninguém orientando ele, né? Porque o pessoal poderia falar, não, Rogério, o Igor Gomes, ele já fez ali a lateral direita. Não, mas eu quero o Igor Gomes pelo meio. Não, mas Rogério Ceni, mas nessa sua formação, vai por mim, o Igor Gomes vai cair melhor pela direita, deixa o Sara fazer mais pelo meio. Não tem ninguém para fazer isso. E se tem alguém que tenha feito isso, falado com ele errou 2 vezes. Porque aí, além dele fazer um esquema para queimar o Benítez, ele está fazendo de burrice, de teimoso. Ele está sendo teimoso com as escalações dele, com essas mudanças repentinas no time dele. São Paulo acabou de ganhar 2-0. Tudo bem que no primeiro tempo, com a escalação dele, o São Paulo não fez nenhum gol. Foi o Benítez entrar em campo, cobrou a falta, o Calera fez o gol, depois o Benítez abriu uma bola para a esquerda para o Marquinhos cruzou e o Sara fez o gol. Os gols saíram no segundo tempo já com a presença do Benítez em campo. Só que jogando ainda no sistema que ele gosta, nessas 2 linhas com 4 jogadores. Então, ao meu ver, hoje, o que o Rogério Ceni fez, e eu prefiro acreditar que seja de sacanagem para queimar o Benítez, do que acreditar que o Rogério Ceni é um técnico incompetente, que ele não serve para o São Paulo. Por quê? Se ele não tentou queimar o Benítez hoje, que seria a segunda opção que nós temos aí, que realmente ele escalou esse time para vencer o Grêmio, mostra que ele é incompetente, que ele não tem o comando do time, que ele não tem um padrão tático definido. Que ao mesmo tempo que em uma coletiva ele fala que o esquema dele é um 4-4-2 plano, no jogo seguinte ele vem com 3-5-2, com o jogador mais solicitado, tanto pela mídia quanto pela torcida em campo, só que sem um respaldo, sem um time, sem um conjunto para jogar junto com esse jogador. Ou seja, ele pegou o Benítez, jogou o Benítez no campo e falou: vai lá, faz sua mágica. Só que ele não respaldou, porque o São Paulo ficou praticamente sem a bola o primeiro tempo inteiro. E o que aconteceu quando acabou o primeiro tempo? Ele corrigiu o problema? Claro que corrigiu. Ele voltou para o 4-4-2 dele plano. Só que ele sacou o Benítez.
O São Paulo melhorou porque ficou um time mais estruturado no segundo tempo. Ficou com as duas linhas com 4 jogadores ali, do jeito que está acostumado a jogar. Ou seja, a repetição leva à perfeição. Quanto mais o São Paulo joga no 4-4-2 plano, mais o São Paulo se aperfeiçoa nesse sistema de jogo. Quando ele pega e muda o esquema para colocar o Benítez em campo, ele está sacrificando tudo aquilo que os jogadores estão acostumados a fazer. E aí, quando ele volta para o sistema dele, é óbvio que vai ter uma melhora do time. Por mais que essa melhora não seja grandes coisas, mas o time melhorou. Então, qual é a sensação que passa para aquele torcedor que não está acompanhando aqui o União Tricolor Paulista? Vai passar a sensação que, o São Paulo sacou o Benítez, o São Paulo melhorou. E, curiosamente, eu li esse tipo de comentário aí no chat. É porque o Benítez é ruim ou porque o Benítez foi queimado? Ou ele estava jogando sozinho praticamente? O Benítez ele é feito para jogar quando o time tem a bola nos pés. E nós todos sabíamos que no primeiro tempo o São Paulo iria ser pressionado pelo Grêmio, ou seja, o São Paulo iria ficar com pouca posse de bola. Marcelo ontem aqui, eu falei, Marcelo, Vitor Bueno, Marquinhos, eu entraria com Marquinhos por conta do contra-ataque. Ou seja, o São Paulo não ia precisar ficar com a bola no pé. Eu não escalei o Benítez em nenhum momento ontem no jogo, porque eu sabia que o São Paulo não ia ter essa posse de bola, principalmente nos primeiros minutos. Eu preferiria ter uma ligação direta para o Marquinhos correr lá na frente do que tentar ter a posse de bola. Qual era a outra alternativa para o São Paulo jogar com o Benítez? Marcar a pressão e recuperar a bola fácil. O São Paulo também não fez isso em nenhum momento na partida. Ou seja, será que o Rogério Ceni não orientou isso? Será que o Rogério Ceni apenas colocou os caras lá em campo e falou, joga aí? Não, então a culpa, para mim, totalmente é do Rogério Ceni. Para mim, o pior em campo hoje contra o Grêmio foi o Rogério Ceni, por ter escalado o time mal, por não ter preparado o time. Como você sabe que ele não preparou o time? É só vocês olharem o que aconteceu aí no primeiro tempo. O São Paulo não deu um chute a gol. Isso, para mim, é falta de preparação. Ele colocou um esquema tático para jogar que ele não treinou. O São Paulo não tinha saída de bola. Exatamente. O São Paulo não tinha reconhecimento trouxe de aqui bola. ontem. A bola batia no Caleri e voltava. Batia no Rigoni e voltava. O Benítez tentava pegar essa bola no meio campo e não tinha ninguém para tocar. Ele tentava forçar uma jogada e errava. Porque é isso que o jogador faz. Porque quando o jogador está com a bola no pé e não tem nada mais o que fazer, ele vai tentar forçar uma jogada. E o que a torcida vê quando o jogador perde a bola? De novo esse cara perdeu a bola. Esse cara também não faz nada. Vive pedindo aí para jogar e quando joga não faz nada. Só que o time tem que dar o respaldo para todos os jogadores em campo, galera. E foi isso que o Rogério fez quando ele voltou para o segundo tempo com o Igor Vinícius no lugar do Benítez e o Marquinhos no lugar do Wellington. Ele voltou com a formação que o São Paulo está habituado a jogar e o São Paulo deu uma crescida no jogo. O São Paulo começou a incomodar mais o Grêmio, começou a ficar mais com a bola no pé. E o que faltou quando o São Paulo ficou com a bola no pé? A diferença do cara que pensa, porque o São Paulo já tinha sacado esse cara que pensa no jogo. Então, não me estendendo mais, minha opinião é que a culpa de tudo que aconteceu hoje lá na arena do Grêmio é do senhor Rogério Ceni, porque não tem cabimento ele escalar um time dessa forma, colocar um jogador que está sendo que ele mesmo falou que não daria para estar jogando nesse momento, porque o jogador não está se entregando ao esquema tático do time. Ele muda o esquema para beneficiar esse jogador e o jogador acaba não rendendo porque o time não é treinado para jogar desse jeito. Se pelo menos ele tira na escalação inicial o Igor Gomes e coloca o Igor Vinícius, o São Paulo não ia ficar penso. O São Paulo ia se defender pelos dois lados com dois laterais. Deixaria o Benítez na frente perto de Caleri e Rigoni, defenderia mais com o Nestor e o Sara, Igor Gomes, Igor Vinícius e o Wellington, e atrás os três zagueiros, Léo, Miranda e Arboleda. Então você ia ter um time mais estruturado, com os jogadores nos seus devidos lugares. Agora, quando ele pega o Sara, desloca lá para a ala direita, pega o Igor Gomes, puxa para trás para jogar do lado do Nestor,
pega o Wellington para fazer essa ala do lado esquerdo e deixa o Benítez sozinho no meio-campo para ficar recebendo bola estourada, porque o São Paulo não saiu tocando a bola em nenhum momento. O São Paulo estourava a bola lá no Benítez, lá no Caleri e lá no Rigoni o jogo inteiro, pelo menos o primeiro tempo inteiro, né? E com isso os caras não conseguiram desenvolver um futebol. Então, dando um ponto final nisso, a culpa desse resultado negativo e dessa tragédia que foi assistir o São Paulo hoje em campo é totalmente do senhor Rogério Ceni. Bom, é isso. Desculpe me alongar aí, Marcelo, mas vamos seguir o Não, tá barco certo, aí, cara. tá certo. Tá aí a análise do nosso querido amigo Dudu Indê. O perfil oficial de São Paulo no YouTube colocou a contagem regressiva aqui para a live, eles baixaram já. A live vai começar em 44 minutos, cara. 44 minutos, tá? Ou a qualquer momento também, só tá dando retorno. Isso, vamos lá. Eu acho também que é muito questionável, Du. É muito questionável também pelo seguinte: são duas variáveis aí quando se fala no Benítez, nesse caso aí. Tem essa situação que você falou, eu quero acreditar que não seja algo para queimar o atleta. Pode ser também que tenha realmente queimado justamente por conta da negociação que está rolando aí, que eu fiquei sabendo já aí que o cara pediu tanto, os caras estão pedindo um valor maior, os caras estão pedindo um valor maior para poder negociar o Benítez com o São Paulo aí por mais um ano de empréstimo, e de repente é uma tacada do Rogério junto com o senhor Belmonte e Júlio Casares aí, coloca ele aí, prova pra gente, prova pro empresário dele que ele não é tudo isso hoje, que o salário tem que ser baixo. Tem que ser baixo. Né? Você tá aparecendo do Indê, tá aparecendo duas vezes aí? Aí o negócio é o seguinte, uma outra coisa também pode ser que ele tenha utilizado o Benítez para tentar fazer a cabeça do jogador de continuar no São Paulo, porque até onde eu sei, principalmente depois de sábado, o jogador não tem interesse em ficar no clube, ele está meio indeciso na realidade, ele não está assim, eu vou ficar aqui, ele está indeciso, o staff dele está indeciso, né? Então, pode ser que o Rogério tenha colocado ele também, justamente por isso. Mas o fato mesmo, que eu acho que o que mudou muito o jogo, você falou uma coisa muito fundamental aí. Ontem, a gente trouxe aqui o time que o Rogério treinou. E a gente cantou a bola. Olha, ele está entre o Vitor Bueno e o Benítez. Então, na hora H, ele não colocou o Vitor Bueno e colocou o Benítez. Foi o que ele fez. Só que aí ele veio com uma outra surpresinha a mais aí, né? Que foi o Sara, que foi colocar o Sara de lado de lateral de lateral direito, né? Que é onde atrapalhou tudo aí, né? Eu concordo com você plenamente em relação a isso daí. E aí, Edu, se você parar, mano, para pensar comigo, eu faria um meio campo diferente. Eu faria ali onde ele, eu não sei por que ele coloca o Rodrigo Nestor de primeiro volante. E não coloca o Gabriel Neves para jogar. O detalhe não é nem fazer diferente, Marcelo. Eu acho que o problema do Rogério Ceni é justamente esse: fazer o diferente. A todo jogo ele quer fazer o diferente. Não, faz o mesmo que deu certo. Faz o mesmo. Por quê? Eu até comentei com você em uma live aí que o São Paulo ele não precisa entrar em campo e matar o jogo nos primeiros 10 minutos. Não há necessidade disso. O São Paulo ele pode entrar em campo, jogar o famoso de igual para igual, ele pode criar chances de fazer gol mesmo não fazendo, pode tomar alguns sustos desde que não tome gol. E quando virar o tempo, acaba o primeiro jogo, o primeiro tempo 0-0, não tem problema nenhum. Quando vira o jogo, ele vai lá, faz um gol e vence a partida. O Rogério mexe em uma ou outra peça lá, o time dá uma melhoradinha a mais o suficiente para vencer a partida. Não é errado isso. Às vezes parece que quer surpreender o adversário para que vença a partida já no primeiro tempo. Não tem necessidade disso. O jogo não é só 45 minutos, né? O jogo é 90 minutos, então o São Paulo tem que vencer o adversário dentro de 90 minutos, que seja
Pode ser, sim, claro, no primeiro minuto de jogo, como pode ser no último, desde que vença. Então não precisa ficar inventando para tentar decidir a partida no primeiro tempo. O São Paulo, ele podia, sim, novamente hoje vir com o seu 4-4-2 plano, o mesmo time que jogou contra o Sport. Amarra o jogo, não deixa o Grêmio se crescer, não deixa eles ganharem confiança dentro da partida. E aí, amarrou o jogo, esfriou o time adversário, levou para o intervalo 0-0, é lucro para nós. Segundo tempo, eles vão ter que vir com tudo. E aí você arma a tal arapuca do Juvenal, né? Você pega o Mas, time Du, tem uma outra e coisa. arma, Pode falar. você arma o seu time no intervalo para um lance, joga por uma bola. Não tem, deixa o Grêmio desesperado do jeito que está hoje, se jogar para ataque, se fecha direitinho, né, mantendo o seu esquema que todos os jogadores já estão acostumados a jogar. Então, você mantém o seu esquema ali, arma uma jogada, um escape. Ó, agora eu vou vir aqui com o Marquinhos no lugar do Wellington. Marquinhos, você, como eu já elogiei você, que taticamente você cumpre muito bem a função, né? Então, taticamente, você vai fazer a mesma coisa que o Wellington estava fazendo. A diferença é que quando eles estiverem atacando lá pelo outro lado direito da nossa defesa, você fica esperto para escapar, para a gente pegar essa bola e lançar em você. Fechou, você arma a arapuca ali. Então, quando eles estiverem atacando lá com o Ferreirinha, quem estava lá, o Sara, que não deveria ser o Sara, né? O Igor Vinícius, que deveria estar lá, tomasse uma bola do Ferreirinha, tentasse virar essa bola direto para um contra-ataque. Então, você arma uma armadilha para o seu adversário e ganha o jogo. Você não precisa entrar em campo diferente para tentar ganhar o jogo no primeiro tempo. Não existe jogo ganho no primeiro tempo. O jogo se ganha quando o juiz apita ao final dos 90 minutos. E parece que o São Paulo do Rogério Ceni quer decidir o jogo no primeiro tempo. E está errado. Amarra o jogo. Sente como está o adversário. Deixa o adversário nervoso. O adversário está lutando para não cair. Ele precisava da vitória a todo custo hoje. Não entrega um gol de bandeja para ele com 20 minutos de jogo. 22, né, que seja o caso. Isso porque era para ter sido antes que o Miranda fez aquela defesa com o pé na bola do Thiago Santos, né? E não satisfeito, novamente pelo lado que o Rogério Ceni não escalou um lateral direito, eles fizeram o cruzamento e conseguiram achar um gol com 23 minutos de jogo. Então, assim, amarra a desgraça do jogo, não deixa o adversário jogar. Segue o seu esquema que está dando certo, né? Foi bem contra o Atlético Paranaense, não venceu o jogo, apesar de não ter criado tanta chance, não ter dado chute no gol. Foi bem contra o Sport, venceu a partida, jogando do mesmo jeito. Aí chega na desgraça do jogo mais importante que seria para se livrar matematicamente do rebaixamento e afundar o Grêmio, vai e inventa. É isso que me deixa Então, mas aí. indignado. Sim, Pode falar. então, isso aí eu entendo, mas isso daí você deve estar até achando estranho, né? Que eu falo até palavrão, fico até irritado mesmo também, né? É, que não me surpreendeu muito, não, cara. Não me surpreendeu muito, não. Assim, me surpreendeu ele ter feito cagada de novo num jogo contra um time grande, que tá numa das maiores crises da história, assim, em termos de futebol. Né? Isso daí eu fiquei bem surpreendido. Eu achava que dessa vez o Rogério não ia inventar. Mas aí eu estava pensando numa coisa que você, voltando um pouquinho sobre o Benítez, que você está falando uma coisa dele aí, porque o Benítez, cara, tem também um outro porém dele também. Concordo que o Rogério colocou ele para marcar e ele se esforçou para tentar cumprir taticamente o que o treinador pediu, mesmo não sendo a dele, né? Mas ó, não é de agora isso. O Benítez, ele sofreu com jogo físico, ele tomou pancada, ele mostrou aqueles velhos problemas dele, cara, de competitividade e intensidade. Intensidade. O Benítez não teve intensidade com a bola no pé. No pouco que ele pegou na bola, ele não teve intensidade. No gol do Grêmio, tudo bem, já que o Rogério colocou ele em uma determinada função, e aí eu vou entender também mais um pouquinho da sua revolta, que eu acho que bate com o que eu vou pensar agora.
se você parar para ver, o Thiago Santos, ele se deslocou com facilidade para poder cabecear para o gol, né? Quem é que estava em cima do Thiago Santos ali, que tinha acabado de chegar para dar o combate? Quem deveria estar no Thiago Santos, por ser um volante, deveria ser o Benítez, né? Para estar E era marcando ele, ele, mas era ele que estava. Era ele que porque aí estava. eu não sei. Aí a gente tem que ver lá na previsão quem o Rogério mandou marcar. O Lucas que era lá do Cruzeiro lá, Lucas Silva? O Lucas, O Lucas Silva bom ou jogador. o Thiago Não, o Benítez, Santos? o Benítez, então, o Benítez voltou e ele não teve intensidade só para pelo menos tentar desequilibrar, né? Enfim, só que assim, eu não cobro muito o Benítez disso porque não é a dele, mas tem uma outra parte, o Benítez também, para acabar com toda essa polêmica aí, é só o Benítez também, cara, se cuidar um pouco mais, porque não é possível um cara se lesionar tanto como ele se lesiona. No segundo semestre, no Vasco do ano passado, o Benítez se lesionou 2 vezes. 2 vezes lesões longas na coxa, voltava, estourava. E aí o que aconteceu com o Vasco? O Não, Vasco mas a caiu. gente não pode citar o Né? Vasco nesse momento, o Benítez do Vasco nesse momento. A gente tem um Benítez no São Paulo que não joga. Ele se machucou sim, passou um tempo machucado ali no Então, final mas e se ele do jogar? Assim, Paulista. eu não vou defender o Rogério. Eu acho que o Benítez o Benítez fez um campeonato paulista, para mim, puta, era gostoso de ver ele jogar. Do jeito que ele jogou de terno no Campeonato Paulista. Né? Um jogador clássico, técnico. Mas Lu, e se ele jogar 90 minutos em 2022 aí, o que vai acontecer? Vai estourar de novo? O Crespo claramente falava, não Não. coloca 90 minutos porque ele estoura. Então, mas aí, o Marcelo, tem que entender. O Ronaldo na Copa de 2002. Não tô falando que o Benítez é um Ronaldo, mas estou falando de situações. Ronaldo vinha de lesão no joelho, né? Fora de forma, mas o time joga, o treinador armou um esquema para ele jogar tranquilo. Ronaldo, você viu que a bola vai longe? Não precisa correr, não. Fica na sua. Agora, se você vê que dá para pegar e partir para dentro, aí você vai na bola. Então, o Filipão soube armar um time para um jogador que estava fora de forma e se recuperando de lesão. O Rogério Ceni já disse que não vai fazer isso. Pelo menos disse na coletiva passada. Que não vai fazer isso. Que não vai armar um esquema para o Benítez jogar. O Benítez, se quiser jogar, tem que se adequar ao esquema dele. Então, Vou te fazer uma pergunta depois disso. tá, Pode terminar. Como o Benítez vai jogar de lateral 90 minutos, sendo que ele nunca foi lateral? Ele não vai aguentar. E sim, ele pode estourar por conta disso. Agora, põe ele 90 minutos para jogar na dele, um meia de criação. Pega um São Paulo e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense praticamente não passou do meio campo. E coloca o Benítez para jogar os 90 minutos ali, armando o time. Ele vai jogar, porque o jogo é praticamente em um campo só. Agora, se você pega um Benítez para jogar contra o Flamengo, aí já fica mais difícil dele jogar, porque o Flamengo impõe velocidade. O Flamengo tem os seus meio-campistas que pisam sempre na área. Então já fica mais difícil. Então, a avaliação que o Rogério tem de fazer de um jogo para o outro é isso. Eu consigo pôr o Benítez para jogar esse jogo aqui? Bom, esse jogo é contra um time mais fraco, a gente vai pressionar bastante, temos que tomar cuidado com os contra-ataques, só que esse time adversário não vai me pressionar. Então eu posso usar o Benítez 90 minutos, desde que eu arme o esquema tático para que ele jogue. Agora, se eu vou jogar hoje contra o Grêmio, bom, o Grêmio ele tem a necessidade de vencer a partida, tá correndo o risco de rebaixamento, tá jogando em casa, vai vir para um abafa e vai nos pressionar. Tem a necessidade de eu entrar com o Benítez, sendo que eu não vou ter a posse de bola? Não tem. Então, para que colocar o Benítez nesse jogo? Por que não põe contra a Juventude? Que vai ser Então, um mas esse jogo jogo onde o aí, São ó, Paulo tem a tendência, está jogando em casa e tem a tendência de pressionar. Mas pergunta.
Antes de a gente fazer mais um giro aqui no chat, só lembrando o pessoal aí que faltam 20 minutos para começar a coletiva do Rogério Ceni, tá? A gente está de olho aqui, a gente vai replicar aqui para vocês aqui que estão assistindo a live aí. Vamos assistir junto, acompanhar o que ele vai dizer e com certeza ele vai ser questionado sobre algumas coisas, principalmente sobre o Benítez e sobre o fato de colocar o Sara lá como ala direito, né?